todos, é um prazer estarmos com vocês novamente. E eu gostaria de convidar você, educador, educadora, pai, mãe, para fazermos uma reflexão. Quais foram as brincadeiras que fizeram parte da nossa história? Pega-pega? Esconde-esconde? Subir na árvore? Tudo isso pra gente era fascinante. Mas e hoje? Os nossos filhos, o que eles gostam de fazer? A gente tem percebido que as crianças de hoje têm se atentado muito aos jogos virtuais. Isso tem sido um atrativo para elas. É importante? Claro que sim, porque nós estamos na era do avanço tecnológico, mas essas interações que são promovidas por jogos, por brincadeiras, de sentar, de ter contato com outras pessoas, é muito importante na educação dessas crianças, desses adolescentes. E hoje o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre jogos cooperativos. A Educadores Sociais tem um curso que é ministrado nos diversos serviços, que é o uso dos jogos cooperativos na educação social. E para a gente falar um pouco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui para o nosso bate-papo a Maria Fernanda de Moura Reis, formada em Filosofia e mestre em Educação. Maria Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, para quem nos assiste, para quem acompanha o nosso canal, o que é, afinal de contas, o jogo cooperativo. O jogo cooperativo é o uso da ludicidade, do próprio jogo e do brincar, com uma finalidade de que seja coletiva e que promova a interação entre os sujeitos envolvidos naquele brincar ou naquele jogar. Que um possa se colocar no lugar do outro, que compreenda o estar no mundo, né, tanto o seu quanto do outro, e que juntos eles consigam alcançar um objetivo. Então, o jogo cooperativo é uma ação coletiva para se chegar a um objetivo em comum. Algumas vezes, algumas pessoas podem pensar assim, mas é um simples jogar, mas é uma simples brincadeira. O que você pode destacar, que você considera assim, que tenha um objetivo, que não seja só uma brincadeira por brincar, né? O que ele pode promover no âmbito educacional? O brincar e o jogar, eles podem ser atividades que são descompromissadas de quem está agindo, mas os educadores, eles podem terem a intencionalidade de, por meio do jogo e do brincar, desenvolverem alguma habilidade, alguma competência na criança e no adolescente. Então, por exemplo, qualquer jogo trabalha com regras. Por mais que quem está jogando não pense na importância das regras, isso pode ser um tema de reflexão. Por que nós precisamos obedecer regras? Se a gente não obedece regra, a gente não tem jogo, a gente não tem a brincadeira, a gente não tem a diversão. Então, por mais que não esteja na consciência de quem está jogando, precisa estar na intencionalidade de quem está promovendo aquele momento. Certo. Pode ser algum elemento que seja específico do jogo. Então, por exemplo, um jogo da memória, que vai trabalhar efetivamente com a nossa capacidade de guardar elementos, de organizar informações dentro de um espaço. Como pode ser trabalhar, por exemplo, com honestidade, né? Então, o jogo, ele tem como finalidade, tanto o jogo quanto o brincar, tem como finalidade o desenvolvimento dos sujeitos que são envolvidos, mesmo que eles não saibam disso. Porque a intencionalidade, ela está em quem promove esse momento. Certo. Nós estamos realizando e já estamos indo para o 3º mês de parceria, este curso com uma grande instituição localizada na Zona Leste aqui do estado de São Paulo. E eu queria que você contasse um pouquinho para quem assiste a gente, o que você tem percebido que tem sido assim efetivo para essa equipe, para essas 80 pessoas que estão sendo capacitadas dentro desse curso que a Educadores está oferecendo? O que eles trazem de retorno com relação a essa formação é a utilização do jogo no sentido dele estar presente na relação entre o educador e o educando nesse espaço, né, nessa instituição.
E o que os educadores eles também trazem de retorno é uma mudança neles também. Então, a partir do momento em que a gente está numa oficina de jogo, de brincar, em que a gente precisa lidar com uma série de emoções, como, por exemplo, a frustração de perder. Porque por mais que seja um jogo cooperativo, a gente pode formar duas equipes, uma vai ganhar, uma vai perder, mas o ganhar e o perder não é o foco. O foco está no desenvolvimento de habilidades, está no trabalho em equipe, está em outras coisas, mas pode existir o ganhar e o perder. Então, como que eles, adultos, trabalham internamente com essas emoções? E eles trazem muito isso na fala deles, né? De que é muito difícil lidar com a frustração, é muito difícil lidar com o perder, mas também é muito difícil lidar com o ganhar, no momento de ganhar, de dar vontade também de comemorar além do que seja uma comemoração mais saudável, e de lidar com esses limites no mundo adulto, traz uma reflexão para esses educadores da dificuldade do adolescente, principalmente do adolescente, talvez até mais do que da criança, de lidar com essa série de emoções também. Nesse processo de aprendizagem, a gente sabe que é importante eu aprender para eu poder ensinar. Então, pelo que você está contando, a importância desse curso, né, dessa capacitação que é promovido com os educadores, né, com as educadoras, é para que desperte neles uma reflexão sobre como eu tenho que lidar com os meus sentimentos diante as mais variadas situações, para eu compreender o sentimento que desperta no outro e lidar e ensinar como ele vai lidar da melhor forma possível com aquele sentimento. É isso mesmo? Isso. E no caso da frustração que você estava contando, né? Eu queria que você contasse para as pessoas que nos acompanham como que foi a pessoa perceber a frustração e como que foi para ela lidar com essa frustração. Então, um dos exemplos, acho que mais marcantes nessa oficina que tem acontecido nesse segundo semestre, foi com o jogo Tangram. É um quebra-cabeça que tem uma aparência muito simples, porque é um quebra-cabeça de só 7 peças, mas que dá para montar uma diversidade muito grande de imagens. Então, para quem não conhece o jogo, quando se depara com os elementos do jogo, vê ali uma simplicidade muito grande. Na hora de montar, é uma dificuldade muito grande e a frustração é imensa. Então, o sentimento de incompetência e de incapacidade de fazer de 7 peças um coelhinho, uma galinha, uma seta, uma imagem que é simples, traz para quem está montando, para quem está jogando, uma sensação muito grande de incompetência. O grupo sentiu isso, o grupo exteriorizou, expressou, né, essa dificuldade em montar as peças e coletivamente a gente foi tentando reelaborar esse sentimento. Por que a gente estava sentindo dificuldade? Porque a gente estava diante de uma coisa difícil com aparência de fácil. Em que outras situações na nossa vida a gente tem isso? Sim. Né? Então, a hora que a gente vai cozinhar, isso também pode acontecer. Fazer um arroz pode ser muito simples, mas ele pode trazer também algumas dificuldades. Sim. Então, tentando reelaborar esse sentimento dentro da gente, tentando ressignificar essa dificuldade, não como incompetência, mas como uma alta expectativa diante de alguma coisa que é desconhecida, o grupo foi repensando, né, essa frustração, foi retrabalhando isso, até a gente conseguir pensar em como trabalhar isso com o jovem. Certo. Então, uma vez elaborado dentro de cada um de nós, a gente pode pensar em lidar com a frustração daquele jovem, daquela criança que é institucionalizada e que tem também as suas frustrações. Então, independente do jogo, como trabalhar essas frustrações nela? E a gente passa a saber como trabalhar a partir das nossas frustrações.
Então a gente saiu de lá bem, gostou do jogo, eles trouxeram falas muito positivas a partir desse jogo, a partir dessa experiência, porque o que foi importante também foi que a gente não ficou na frustração, a gente trabalhou até ressignificar isso, Sim. né? Até conseguir montar as peças, então todo mundo montou várias imagens do quebra-cabeça, e vamos falar também de alegria. Né? Como que foi se deparar com uma imagem que você montou? Como que foi o sentimento de autoria? Como foi se sentir competente? Porque eles montaram, eles realizaram uma tarefa, né? Cada grupo ali de 2, 3 pessoas realizou com competência essa tarefa. Então, o legal do jogo e do jogo cooperativo é pensar esse jogo como um espaço de simulação da realidade. Então, a gente vai lidar com as mesmas coisas que a gente encontra fora do jogo, certo, só que a gente lida de uma maneira mais lúdica, mais leve. Então as minhas frustrações ali, elas estão relacionadas a montar um quebra-cabeça. A gente não vai fazer um trabalho de uma roda de conversa falando das nossas frustrações da vida como ela é, né? Pensando como um espaço de simulação, é um espaço mais leve, mais lúdico. Certo. E que a gente se disponibiliza a abrir o coração de uma maneira mais plena. Trabalhar com isso nesses espaços, né, nesses serviços de educação social é muito importante, porque lá é uma explosão de sentimentos e de situações, e lidar com essas situações reais, esse lidar ele é muito mais difícil. Sim. Então, por meio do jogo, é possível se experienciar as mesmas coisas que a gente vivencia dentro de uma casa, mas de uma maneira mais leve, mais lúdica, e a partir dessas reflexões, pensar nas situações da vida real. Certo. Bom, uma preocupação que a educadores sociais têm ao oferecer um curso, uma capacitação, uma supervisão nos diversos serviços socioassistenciais é não ficar só preso, restrito à teoria, mas trabalhar também a vivência, a prática, porque isso gera mobilização para o educador, que consequentemente consegue alcançar aquilo que é apresentado pelas crianças e pelos adolescentes, oferecendo uma qualidade a esses serviços. Maria Fernanda, muito obrigada pela sua presença no nosso canal e por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Seja você também o nosso parceiro. Consulte-nos. Até breve!